Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu tava... Tem um youtuber que eu vejo no YouTube que chama Regis Tadeu. Ele é um jornalista, principalmente os temas musicais, né? Ele é um jornalista que já fez várias entrevistas aí pelo mundo com muitas pessoas, Slash, Paul McCartney e tal. Ele já chegou a fazer entrevistas e os artigos dele eram publicados em uma revista importante da música aí, que eu não me recordo o nome, mas eu assisto os vídeos dele, né? E às vezes ele fala críticas que parecem ser duras, né? Ah, que esse aí não é tão bom, esse cantor ou essa banda, ou são bons por causa disso. O que me espanta, e por um lado positivo quanto ao que eu ouço ele falar, é o conhecimento que ele tem sobre isso, né? Eu fico imaginando, né? Por exemplo, ele falou uma vez... Ele falou detalhes muito importantes, por exemplo, uma vez da discografia do Guns N' Roses. Ele falou desde do Appetite for Destruction, que é um... Eu estou falando que às vezes ninguém nem sabe, né? Mas se não é o primeiro, é um dos primeiros discos lançados do Guns N' Roses, e ele começou a falar. Ele falou, olha, quando eu conheci esse disco, eu comecei a pesquisar sobre as músicas, entender por que fizeram, em quais circunstâncias gravaram todas essas músicas, e começou a falar e estender um pouco a história que ele pesquisou a respeito dos integrantes, tudo. E tudo isso ele falou com o objetivo de entender por que as letras tinham aquela força, porque que a melodia criada pela banda para todo aquele CD, na verdade disco na época, né, foi lançado, não tinha CD, e por que chegaram num trabalho final daquilo, o que motivou, quais são os reais intentos que eles quiseram passar com as canções. E isso me causou um pensamento, né? Às vezes a gente está dentro da igreja Mormon, né? Para quem já foi membro da igreja por muito tempo, ou sei lá, às vezes nem precisa ser muito tempo, viu? Mas tem um momento que nós nos bloqueamos para poder entender essas coisas a fundo. Aí, por exemplo, eu coloco, sei lá, um vídeo para assistir de um youtuber e ele pesquisa tanto a respeito de uma canção ou de um disco lançado por determinado artista ou banda, até ele vai pesquisando tanto até entender a vida do compositor. Lembro que ele falou bastante da vida do Axl Rose, Slash, Duff McKagan, tal, os integrantes do Guns N' Roses. E ele pesquisou tanto a respeito disso, a vida como era, a infância de Axl Rose, para entender lá no final, com o disco em mãos, entender por que aquele trabalho tem aquela energia, por que quer dizer isso, ou o que quer dizer as canções, por que tinha as referências que tinha as músicas, né, foram criadas com base em quais referências musicais que os integrantes da banda, por exemplo, tiveram de outros artistas. É uma história tão minuciosa, ou uma pesquisa tão minuciosa para entender a história de ponta a ponta, por exemplo, de um disco que esse repórter e crítico da música faz, que eu fico pensando, por que não temos, por exemplo, enquanto membros da igreja, o desejo de pesquisar tanto de ponta a ponta? Já pararam para pensar? A igreja ela tem manuais, livretos, manual de instrução, ela tem vídeos, aqueles filmes que tinham, né? Eu na época dos slides, quem que lembra? Que é aqueles filmes parados e tal. Aí eu fico pensando, a igreja tem tanto material, mas se você for a fundo, não explica de ponta a ponta. Por exemplo, se esse crítico musical que eu assisti, que eu acompanho, se ele pegasse só, olha só que interessante que eu vou falar, se ele pegasse apenas o disco na mão e começasse a falar o que ele acha pelo que está ali, na frente dele, só no trabalho musical, ele não teria as explicações ou a compreensão do porquê aquele trabalho final está ali com ele. E é isso. Às vezes a gente não tem o desejo ou a força, ou simplesmente não vamos atrás da oportunidade
que deve existir de informações fora do que é apresentado. Quantas vezes a gente já pegou um disco na mão de um determinado artista que a gente gosta, CD, né? Falar de disco aí, eu entregando a idade. Mas aí você pega lá um CD na mão e olha assim, poxa, deixa eu ouvir um pouquinho, pô, que bacana, que legal, nossa, música bacana, interessante, pô, quero ouvir de novo. Mas se a gente quiser entender o porquê chegou naquele trabalho final, se existem referências, se o artista estava querendo retratar alguma coisa que ele vivenciou, a gente não vai, às vezes, a gente não vai saber disso. Lógico, tem fãs aí de carteirinha de vários artistas e bandas. Eu comuniquei, na verdade eu falei a respeito do Guns N' Roses, que é um vídeo que eu ouvi desse crítico musical, falando sobre essa banda, porque eu, da época, eu procurei saber muito sobre o Guns N' Roses também, né? Então, vamos saber o verdadeiro nome do Slash. Começava com as coisas simples, né? Por que o Slash é o nome dele mesmo, guitarrista do... Não. Então, eu fui indo, tal, a vida de Duff McKagan, tal, o baixista, e fui indo, tal, a troca de baterista que teve, de guitarra base, tal. Aí eu comecei a entender um pouco disso. Aí hoje eu fiquei pensando a respeito disso. Por que, por exemplo, eu fui pesquisar tanto eu mesmo, na época também dessa banda, não tanto quanto o Regis Tadeu, esse crítico musical jornalista fez, lógico, não cheguei nem nos pés do que ele foi atrás, mas eu lembro que eu me empenhei tanto para saber musicalmente a respeito dessa banda, do Guns, por exemplo, que eu nunca na época dava atenção para pesquisar desse jeito e com essa energia sobre a igreja. Eu só queria ver o que me era apresentado, ou entre aspas, eu só pegava o disco na mão e só queria ver o que me apresentavam ali. Olha, foi lançado esse disco, pronto. Ouvia de ponta a ponta o disco, mas e aí? E as referências? Por que a energia tal é colocada dentro dessas músicas e o que quer dizer, ou a mensagem que quer transmitir, quais referências lá de trás, tal, até descobrir de ponta a ponta. Eu não tinha essa energia, né, de procurar saber sobre a igreja como eu fiz, por exemplo, nessa época. E ouvindo esse crítico musical, Regis Tadeu, vi ele falar sobre vários artistas, né, mas quando eu estava ouvindo, foi hoje, né, estava ouvindo ele falar sobre as referências musicais tal, e o que ele tinha pesquisado a respeito da banda Guns N' Roses e um dos primeiros discos, que é o Appetite for Destruction. Aí eu fiquei pensando, e aí? Por que será que essa energia, dessa maneira, a gente não gasta quando tá lá dentro? E só quando dá um estupim de pensamento, opa! Aí a gente quer romper a barreira, que não é com todo mundo que vai acontecer. Aí a gente começa a pensar, ir atrás, fora dos canaizinhos oficiais, para poder entender de verdade, de ponta a ponta. Por que a mensagem de Joseph Smith hoje é dessa forma? Por que ele praticou poligamia e tal? Como exemplo aqui, né, alguns episódios anteriores do podcast, eu falei sobre aquela passagem que jogaram piche penas em Joseph Smith, que o motivo, na verdade, e que não é o que é apresentado na igreja, não, é que ele deu em cima da filha do dono de um homem que ele alugou uma casa lá e tal, e o homem quis dar uma lição nele, Joseph Smith. Mas não, quando eu falei a respeito disso num podcast, teve pessoas que viveram muitos anos dentro da igreja e que comentaram ali, nossa, eu não sabia disso, não sabia. Mas essa é uma história que, se a gente quiser pesquisar mesmo de ponta a ponta, com uma energia como esse crítico da música fez para saber o real motivo dos artistas e por que fizeram aquelas músicas, se a gente fosse atrás com essa energia, a gente ia descobrir. Mas lógico, eu também, por 40 anos lá dentro, não fui atrás de quase nada. Eu queria só ver o que estava apresentado, eu só estava pegando o disco na mão, olhando a capa tal, e ouvindo as músicas que estavam ali, mas nunca quis saber o real motivo das coisas. E é por isso que muitas das vezes a gente não dá atenção, né? E aí que tá. Então me espantou muito. Às vezes a gente vai atrás de verdade de coisas que interessa, e a gente vai de ponta a ponta de energia e vai e encontra o que a gente quer. Na verdade, os reais motivos de determinada coisa, tal, a gente vai, tenta entender, pesquisa. E quando a gente está dentro da igreja, a gente tem um bloqueio de fazer isso. Acho que é porque o que nos é apresentado é, entre aspas, um disco já tão prontinho ali, com contracapa, tal, e as músicas, que você fala, não quer mais nem saber os intentos que chegaram até isso. E a gente acaba não querendo saber mesmo. Por isso que tem que romper o murinho, tem que fazer um esforço. Por exemplo, eu já falei que tenho muitos, na descrição
no YouTube de cada podcast, quando eu faço a postagem lá, tem ali na descrição vários itens, tópicos, livros, lugares para fazer estudo. É que lógico, tem que determinar uma disciplina para você mesmo, para poder, poxa, espera aí, eu vou dedicar um tempinho para poder, porque é muitos materiais. Às vezes eu falo assim, não acredite em mim, vai atrás. Então ali tem uns materiais, você pode ir atrás para começar. É interessante, né? Realmente me marcou eu ver esse crítico musical falar a respeito de tantos detalhes de um disco, mas detalhes que estão nos bastidores, o porquê que os integrantes da banda eram assim, quais as influências que eles tinham para chegar até aquele final, trabalho final. E às vezes a gente não faz isso quando está dentro da igreja para descobrir sobre ela mesma. É interessante saber dessas coisas, é interessante. Mas eu acho que fica aí, né? Se você está pesquisando sobre a igreja ou está estralando agora na sua cabeça, espera aí, está dando aquele estalinho, né? Opa, acho que eu vou pesquisar alguma coisa. Faça, se esforce um pouquinho, porque às vezes é meio cansativo mesmo de alguns materiais, mas é aquele negócio, né? É melhor você saber da verdade do que nunca saber. Será que o que me é apresentado é o suficiente? Aqui a gente às vezes põe como suficiente estando dentro da igreja, e eu sei disso. Quantas vezes as pessoas chegavam com alguma coisa que eu poderia dar atenção para realmente já começar a pesquisar de ponta a ponta. Mas eu falava, não, já tá aqui certinho. Já tô com a versão hollywoodiana, né? Entre aspas, pensava na cabeça. Já tá tudo prontinho, já tá... O que me é apresentado já tá ótimo. É isso. Se um dia você tiver oportunidade, faça isso. Às vezes você que tá dentro da igreja aí ainda, tá o firmão e tá me ouvindo aqui, sei lá, talvez seria bom você testificar o que você mesmo acredita, né? Mas existem lugares que você pode fazer isso. Não só no que é apresentado. Não só no disquinho pronto, com capa e contra-capa, e você segurando, pô, só isso já é suficiente. Calma aí, os reais motivos que chegaram até esse trabalho final, os bastidores que não te é apresentado. É legal a gente fazer essas reflexões. São coisas importantes de serem ditas. Tá certo? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.